Vamos voltar aqui a nossa apresentação aqui. Seja craque. E já te mostrei os exemplos. Deixa eu te falar o que é set point. Vamos supor que aqui a gente tem temperatura nesse eixo e no outro eixo a gente tem tempo. No primeiro eixo, no eixo vertical, temperatura e no eixo horizontal, tempo. O que vai acontecer, pessoal? Quando a gente liga o nosso aparelho, tem uma temperatura alta. Daí ele começa a trabalhar e ele começa a descer essa temperatura, né? Só que ao atingir esse nível aqui, programado como temperatura é set point, lembra-se, set point, ponto de consigna, o set point. Então, quando essa temperatura é atingida, o controlador vai desligar o nosso sistema. Ele vai desligar e por conta da troca de calor de forma mais natural, a gente sabe que o ambiente ele sempre procura o equilíbrio. Ele vai tentar fazer que a temperatura dentro do meu aparelho fique igual que a temperatura que está fora do meu aparelho. Uma lei de equilíbrio térmico. Essa linha que você vê aqui é o diferencial de controle e o esterese. Esse diferencial ele é um número que você pode programar, é um número que ele pode ser graus, mas ele é uma diferença, sabe? É simplesmente uma diferença. Então, nesse ponto aqui ele vai começar a subir, vai começar a aumentar a temperatura, logicamente, porque o aparelho não está funcionando. Quando ele atingir esse nível aqui, ele vai ligar de volta, sabe? Detalhe interessante. Ele liga de volta e desce de novo, atinge o set point, aí sobe de novo, atinge o diferencial, esterese. Daí ele liga de novo e isso se repete ao longo do tempo, sabe? Atingiu o set point, desliga. Atingiu a esterese, liga de volta. Então, esses pontos assim é importante você saber. O degelo e o tempo de refrigeração. Isso aqui é uma coisa importante entender, ó. Nesse tempo de refrigeração é um tempo que eu posso configurar em minutos, em horas, que é o tempo em que meu aparelho vai ficar gelando. E o que significa ficar gelando? Ele vai ficar fazendo esse ciclo, pessoal. Se eu programo 1 hora de refrigeração, quer dizer que meu controlador, seja qual for a marca, ele vai ficar fazendo isso aqui 1 hora. Ele vai ligar, ele vai atingir o set point, vai desligar, atinge o diferencial esterese. Ele liga, atinge o set point, ele vai ficar fazendo isso 1 hora, entendeu? Após essa hora, ele vai entrar em outras coisas que poderia ser, a gente poderia falar que é o degelo. Após esse tempo, a gente vai programar um degelo. E esse degelo também se programa por tempo, pode ser programado por temperatura. Importante que você entenda que ele está no meio, entendeu? Então, nesse desenho aqui, você vê que a lógica de funcionamento do nosso controlador é simplesmente começando com um retardo do ventilador, que eu posso programar como que eu quero, que eu não quero, entendeu? Eu posso ligar o meu controlador e ele vai chegar direto na refrigeração já e pronto. Eu utilizo isso aqui em condições especiais para geladeira e refrigeração comercial. Isso aqui não é necessário, não. Entra no tempo de refrigeração, ele fica ciclando naqueles valores do set point esterese, set point esterese, set point esterese. Após isso, ele entra em um período de pré-degelo. O pré-degelo é simplesmente um tempo no qual, no caso que a gente utiliza uma válvula solenoide, a gente programa um tempo para que nosso sistema comece a recolher o gás. E esse tempo que demora para recolher o gás é um tempo que eu posso programar ali. Se eu não tenho válvula solenoide, simplesmente esqueço desse pré-degelo e já entro no degelo. O degelo, sendo por parado compressor, um degelo natural ou um degelo por resistência elétrica pessoal, ele na verdade não é mais que um tempo no qual a gente vai investir energia para derreter e tirar esse gelo que se acumula no evaporador. Eu vou te explicar uma coisa importante aqui sobre o degelo.
Pessoal, existem pelo menos três tipos de degelo até agora. Degelo natural, que é o degelo que a gente utiliza quando a gente para o compressor. As geladeiras mais antigas têm esse tipo de degelo. Tem o degelo elétrico, que é quando tem uma resistência elétrica dentro do evaporador e tem esse dedinho aqui, que é simplesmente um degelo por gás quente, que é o gás quente, como eu falei no começo, que eu falei do condensador e tal. O gás que sai a alta pressão e temperatura do compressor, ele é injetado num evaporador e o aquecimento dos canos da refrigeração faz que o degelo se derreta, tá? Faz que o gelo comece a derreter. Então a gente tem pelo menos esses três tipos de gelo. E a gente precisa saber em quanto tempo a nossa geladeira ela fica descongelada, ela descongela aquele gelo, sabe? Então, essa lógica de funcionamento, pessoal, pessoal, todos os controladores têm. Eu vou te mostrar aqui. Esse Z31 da Coe, olha aqui. Ele está falando, aqui aliás eu peguei aquela imagem daqui. Ele está falando do set point, está falando da esterese, ele está falando disso aí. E se você for um cara curioso, se você ficar acompanhando esses parâmetros aqui, você consegue descobrir qual é a lógica de funcionamento dele, entendeu? Por lógica, pessoal. Então, não é difícil você entender o que está acontecendo ali, entendeu? Então, vamos voltar lá. E, pessoal, eu vou te pedir um favor, um grande favor, e que você deixe um comentário, fale aí o que você está achando da nossa live, se você está curtindo o que a gente está falando aqui, se você está achando muito enrolado, se você está vendo, se você acha que não está atingindo as expectativas, se você está usufruindo desse conteúdo, pessoal. Olha, eu te falo que eu estou muito feliz porque a gente está conseguindo disponibilizar isso para vocês aqui. Nossa, uma coisa muito legal.